Olá pessoal, o meu nome é Daniel Ribeiro e hoje eu vou falar um pouco sobre a Lei 10.826 de 2003, conhecida como o Estatuto do Desarmamento, e sobre o projeto de Lei 3722 de 2012. Em 2003, no primeiro ano do mandato petista, foi aprovada a Lei de número 10.826 e após a sanção do presidente em 23 de dezembro de 2003, começou a vigorar a lei conhecida como o Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento foi aprovado sem fazer alarde para a população. Ninguém ficou sabendo. Não houve nenhum tipo de discussão técnica ou discussão ética sobre o assunto. Ele foi aprovado às escuras. E ele virou lei, e como ele é a lei vigente atualmente, vale a pena falar um pouco sobre ele. Primeiramente, o artigo 3º diz que é obrigatório o registro de arma de fogo. E o artigo 4º diz que para adquirir uma arma de fogo, o interessado deverá declarar a efetiva necessidade e atender a alguns requisitos. Esse termo, efetiva necessidade, é o grande problema, pois é muito difícil comprovar a efetiva necessidade de ter uma arma com antecedência. Ela só se torna necessária quando a sua vida já está sendo ameaçada, e aí já é bom ter a arma na mão. Se tiver de esperar a efetiva necessidade, pode ser tarde demais. Ele também define, através do artigo 6º, que é proibido o porte de armas de fogo, que é o ato de carregar a arma consigo, municiada e pronta para uso. Então, o porte é proibido, a posse é permitida mediante comprovação de real necessidade, e o porte é proibido. Só quem pode portar uma arma são os policiais, os militares, a guarda civil das grandes cidades, juízes e outras pessoas especiais. A população normal não pode. Portanto, em 2003, a população perdeu o direito de ter e portar uma arma de fogo. Pois bem, a Lei do Desarmamento também previa, no artigo 35º, que fosse realizado um referendo popular, onde as pessoas teriam que decidir se o comércio de armas de fogo e munições deveria ser proibido no Brasil. Veja bem, o comércio, o seu direito de ter e portar armas já havia sido tomado em 2003. O governo só estava lhe perguntando se o comércio deveria ser proibido também. Na prática, proibir o comércio significaria que as poucas pessoas que conseguiram manter as suas armas registradas acabariam sem a possibilidade de comprar munições, uma vez que não haveria mais comércio. Nem mesmo as pessoas que conseguissem comprovar a real necessidade conseguiriam comprar as armas. Então, conforme previsto em lei, em 2005 foi realizado o referendo, e a população teve que responder à seguinte pergunta: o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? Muita gente entendeu que a pergunta era mais ou menos como: o uso de armas de fogo deve ser proibido? Pois a maioria simplesmente não sabia que não tinha mais o direito de comprar uma arma se quisesse. Achava que a pergunta é o que definiria se seria ou não proibido ter armas, o que não é verdade. O resultado do referendo foi 64% dos votos para o não, ou seja, a vontade popular é de que o comércio de armas e munições fosse mantido. Vale a pena relembrar na época como foram as campanhas pelo sim e pelo não. A TV Globo se empenhou em tentar manipular a opinião pública, colocando seus artistas a serviço da campanha, do sim. Eles faziam discursos emocionados, vídeos muito bem produzidos, toda a expertise profissional da empresa em favor da campanha do sim. Veja um exemplo. Se o comércio de armas de fogo for proibido, a violência não vai aumentar? Existe hoje no país mais de 15 milhões de armas na mão de civis. Se bala resolvesse o problema, o Brasil seria um paraíso de segurança, né? Não é melhor desarmar o bandido do que desarmar o cidadão? O comércio de armas não ajuda a desarmar o bandido. A proibição, sim. Boa parte das armas que a polícia recupera na mão dos criminosos um dia foi roubada de um cidadão armado. Bandido não compra arma em loja. Por outro lado,
uma equipe pequena, formada basicamente de voluntários e com o auxílio de poucas empresas, fez a campanha pelo não, mostrando nada mais do que os fatos, sem artistas famosos, sem discursos emocionados. Veja o pequeno trecho da campanha do não. Contra a proibição. Vote 1! Vote não. Essa questão do desarmamento é uma experiência que já foi testada em outros países e não deu certo. Na Inglaterra, desde 1997, as armas de grosso calibre foram proibidas. De lá para cá, os crimes de morte aumentaram em 25% e as invasões de residência em torno de 40%. Em 1996, na Austrália, o governo decidiu tirar de circulação 700 mil armas, o equivalente a 1/6 do arsenal do país. Mas o número de mortes por arma de fogo não diminuiu. Vale lembrar que, segundo o próprio governo, o Estatuto do Desarmamento não tinha a intenção de reduzir a criminalidade. Todo esse empenho, todo o dinheiro público gasto com o referendo, todo o tempo gasto pelos parlamentares, tudo isso com a única justificativa de evitar homicídios acidentais. É só ouvir o que o senhor ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, disse. E o jornal Folha de São Paulo, da última quinta-feira, trouxe a notícia. Ministro da Justiça ataca a frente do não. Em cerimônia no Palácio do Planalto, Márcio Tomás Bastos disse que é pelo desarmamento, mas reconheceu. O desarmamento não pretende tirar as armas dos bandidos, e sim do homicídio acidental. O desarmamento não pretende tirar a arma de bandido. Ele pretende tirar essa arma do homicídio acidental. É só pensar um pouco para concluir que o número de homicídios acidentais é irrisório. São raríssimos os casos, pois a arma de fogo é um artefato perigoso, e justamente por esse motivo, o cuidado com ela é grande. Se o governo só quisesse reduzir os acidentes com armas de fogo, bastaria uma campanha publicitária. Custaria muito menos aos cofres públicos. E o resultado seria bem mais expressivo sem retirar um direito da população. Portanto, a lei do desarmamento só serviu para desarmar o cidadão de bem. O trabalhador, o chefe de família, o empresário, o fazendeiro e todas as pessoas que respeitam a lei, mas que infelizmente não têm acesso à segurança pública de qualidade. Bom, quase 9 anos se passaram desde que o Estatuto do Desarmamento entrou em vigor. Se você não viveu o tempo todo numa caverna, você sabe que a criminalidade continua alta. De fato, ela aumentou muito. O mapa da violência é o estudo mais completo disponível atualmente e revelou a real dimensão do problema. É só comparar. No ano 2000, a média nacional de homicídios era de 26,6 por 100 mil. E em 2010, a média caiu para 26,1, uma diferença de apenas meio habitante a cada 100 mil. É uma redução muito pequena, eu diria irrisória. Cai na margem de erro da pesquisa. E comparando com a situação social em que o Brasil se encontrava em 2000, com a situação atual de 2010, esses números deveriam ser bem diferentes. Em números absolutos, a quantidade de homicídios aumentou, pouco mais de 45 mil em 2000 para quase 50 mil em 2010. Então, quase 5 mil homicídios a mais aí. Se considerar que entre 2000 e 2010 houve uma redução de 90% no número de armas, podemos concluir que menos armas não significam menos mortes. Muito pelo contrário, menos armas significam mais mortes. Em 20 dos 27 estados brasileiros, a violência aumentou. No Alagoas, por exemplo, o número de homicídios aumentou 78,7% entre 2000 e 2010. No Paraná, 62,9%. E em Minas Gerais, 56,6%. E não apenas os homicídios devem ser considerados. Todos os outros crimes também devem ser pesados. Sequestro, invasão de residências, estupros, assaltos. Mesmo que ninguém morra, não deixam de ser crimes, e que provavelmente não aconteceriam em uma sociedade onde qualquer cidadão pudesse ter uma arma. Bom, recapitulando.
O Estatuto do Desarmamento foi aprovado às escuras, sem discussão de nenhum tipo, seja técnica, seja ética, seja moral, sem visar qualquer redução na criminalidade, por motivos falaciosos que nivelam por baixo a todos nós brasileiros, tratando-nos como assassinos em potencial. A criminalidade aumentou, pois agora os bandidos atuam sem medo de represálias, e você não pode se defender, pois a lei não está a seu favor. Mas nem tudo está perdido. Em 19 de abril de 2012, esse ano, o deputado federal Rogério Peninha apresentou um projeto de lei revolucionário, criado em conjunto com o Movimento Viva Brasil, uma ONG que luta pelo direito à defesa. Esse projeto estabelece uma abordagem completamente diferente para as armas de fogo no Brasil. Para começar, o projeto de lei 3722 de 2012 revoga completamente a lei do Estatuto do Desarmamento. Mas ele traz em sua própria redação uma legislação completa, que define como será o tratamento de todas as responsabilidades relacionadas às armas. Esse projeto de lei muda o paradigma central que há hoje no Estatuto do Desarmamento. Hoje, ter e portar uma arma é explicitamente proibido, com algumas poucas exceções, inacessíveis à maioria da população. Com a nova lei, se aprovada, passará a vigorar o contrário, ou seja, será permitido ter a posse de uma arma, com exceções que só afetarão só quem realmente não poderia ter uma arma à disposição, como pessoas condenadas por crimes dolosos, pessoas psicologicamente inaptas, entre outros. A grande maioria das pessoas poderia ter uma arma se assim fosse de sua vontade. Outra grande inovação desse projeto de lei é criar agravantes para as penas dos crimes cometidos usando armas de fogo. Por exemplo, o criminoso que usa uma arma de fogo com a numeração adulterada ou raspada aumenta pela metade a pena. A pena também é aumentada pela metade caso o criminoso tenha sido condenado por crime doloso, roubo, furto ou tráfico de drogas. A vida do traficante vai ficar bem mais difícil. As penas são dobradas caso o criminoso que usou a arma fizer parte de alguma força de segurança pública, seja civil ou militar. Isso coibirá os abusos de poder. O texto é longo, maior até do que a lei atual, mas ele define rigorosos controles sobre todas as etapas de cada processo. É uma lei completa e eu recomendo a leitura. São só 37 páginas. Vale a pena saber tudo o que está sendo proposto. Você pode ajudar esse projeto de lei a ser votado mais rapidamente. Ligue para 0800 619 619 e siga as instruções gravadas. Quando alguém te atender, basta dizer que quer demonstrar o seu apoio ao projeto de lei 3722 de 2012. Todo o processo leva menos de 5 minutos e a ligação é gratuita. Pode ser feita de qualquer telefone, inclusive telefones públicos. O projeto de lei já está em tramitação e ainda há um longo caminho a percorrer, mas os primeiros passos já foram dados. Agora temos é que pressionar os nossos governantes para que eles atendam ao clamor da população pelo direito à defesa. Muito obrigado.